Bem-vindo ao nosso segundo episódio do Saúde com Propósito, além do básico. Eu sou a Juliane. E eu sou a Larissa, e aqui a gente conversa sobre saúde de forma real, integrativa e, o mais importante de tudo, aquela que é possível, indo além de dietas prontas, além de soluções rápidas e imediatas. Porque saúde de verdade não é sobre perfeição, é sobre consciência e sobre escolhas. E hoje a gente vai falar de um tema que vem crescendo muito dentro do consultório, dentro dos hospitais e dentro até mesmo das nossas famílias. Que é o assunto sobre doenças autoimunes. E talvez uma das perguntas mais importantes não é apenas o que é uma doença autoimune, mas sim por que ela tem aumentado tanto assim, e é uma coisa que a gente tem visto muito aqui no consultório, né, Ju? Uhum. E realmente não é só uma percepção, né, Lari? Uhum. As doenças autoimunes hoje, elas são consideradas a terceira maior tipo de doença, atrás somente das doenças cardiovasculares e do câncer, com impacto de aproximadamente de 5 a 10% na população em geral e causando um dano enorme na qualidade de vida. E quando a gente pensa nesse dano, não estamos falando apenas da doença em si, mas de dor crônica, de alteração de humor, de limitações. Então, tudo isso vai ter um impacto emocional na vida daquela pessoa que está nesse processo de diagnóstico. E, além disso, a doença autoimune, ela leva um tempo até se chegar a esse diagnóstico final. E um detalhe muito importante, essas doenças elas são muito mais comuns nas mulheres. Tem algumas que chegam a ser 80 a 90% mais causando doença mais nas mulheres. E por que isso, Ju, acaba acontecendo mais em nós mulheres? Existe uma influência hormonal e também genética relacionada aos cromossomos XX. É o próprio sistema imunológico feminino que tende a ser mais ativo. Ele é mais ativo também para combater as infecções, mas acabam causando uma predisposição de uma resposta autoimune também mais exacerbada. Tá, mas afinal, o que acontece quando esse corpo entra nesse estágio de uma doença autoimune? Vamos tentar explicar um pouquinho. De uma forma bem simples, a doença autoimune é o sistema imunológico que deixa de reconhecer adequadamente aquilo que faz parte do nosso organismo. É como se o corpo, que deveria estar protegendo algo, passa a destruí-lo, né? Então é o sistema, em vez de proteger, passando a atacar as estruturas saudáveis do nosso corpo. É como se o exército daquela cidade entendesse que tem que atacar. E aí sai Em vez de proteger. sai atacando a própria cidade. Mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Pode acontecer praticamente em qualquer órgão, na tireoide, na pele, nas articulações, no intestino, nos pulmões, no sangue. E no cérebro também, né? E no cérebro também. Então, daqui a pouquinho a gente vai contar uma versão aí do que pode acontecer no cérebro, tá? E uma coisa que eu percebo muito nas consultas é que esse corpo ele vai dando sinais. Então é aquela fadiga, normalmente a gente já falou isso no episódio anterior, a mulherada chega com muita fadiga no fim do dia, muito cansada, cansada ao além do normal, queda de cabelo, inchaço, alterações intestinais. Então, final do dia tô com gases ou muito inchada, dores articulares, alteração de humor e tantas outras coisas que a gente acaba ouvindo. Mas isso é normal, é da idade, é o momento que tu tá vivendo, é o estresse. E nem sempre, é claro, que significa uma doença autoimune, mas também a gente não pode normalizar tudo. E aqui vem uma pergunta que eu sempre me faço: será que a gente está diagnosticando mais ou será que a gente
está vivendo mais inflamado, né? Com mais predisposição a desenvolver essas doenças autoimunes. Porque hoje a gente vive num estresse crônico, numa restrição de sono, num sedentarismo, em meio à poluição, em meio a xenobióticos, que são disruptores endócrinos. Consumimos muitos ultraprocessados, nossa alimentação hoje não é mais a mesma dos nossos avós. Existe um excesso de tela enorme, principalmente aí as crianças que vêm crescendo em volta das telas e um pouco contato com a natureza. Isso tá ficando cada vez mais comum, né? E sendo normalizado, né? E os estudos recentes, eles mostram exatamente isso. Que a genética sozinha, ela não é a responsável por isso, mas sim tudo isso que a gente está fazendo, está convivendo ou deixando de conviver, como no caso da natureza. Ninguém mais para e vai sentar num gramado ou fazer nada. É todo mundo com uma telinha ali na mão, enxergando ou consumindo algum conteúdo. E eu gosto muito de uma frase. A genética, ela carrega a arma, mas o gatilho quem puxa é a gente. E quando a gente fala do ambiente, não estamos falando apenas da alimentação. A gente está falando desse estresse crônico que a gente vive, das noites mal dormidas, ou como eu sempre digo, desse negligenciamento do sono, do excesso de cobranças. E isso faz com que o sistema imunológico responda a esse ambiente que a gente acaba vivendo, ou melhor, que a gente acaba criando, né? Porque o corpo não consegue diferenciar o que é uma ameaça física de uma ameaça emocional. E para o cérebro, uma infecção e um estado constante de preocupação atua no mesmo sistema biológico de alerta. Então a gente vive nesse alerta constante. E aqui entra um órgão que hoje está recebendo cada vez mais atenção pela sua importância realmente, né? Que é o intestino. A gente sabe que grande parte das células imunológicas, elas têm relação direta com o trato gastrointestinal. E quando a gente tem um quadro de desbiose, que é um desequilíbrio dessa microbiota, do ambiente, das bactérias boas e ruins que existem ali no intestino, aumenta a permeabilidade intestinal, ou seja, essa barreira que o intestino teria que fazer, ela se quebra, ela se perde, aumentando a permeabilidade. Então, o que não era para passar de bactérias ou de alimentos mal digeridos acaba adentrando o sistema e isso gera todo um gatilho inflamatório e imunológico também. Então, é como se meu corpo quisesse atacar aquela partícula de proteína, muitas vezes mal digeridas, que entra para o sistema. E isso não significa que toda doença autoimune nasça no intestino, mas significa que o intestino participa diretamente da regulação imunológica. Então, sim. Então, quando a gente tem uma desbiose, quando a gente tem uma alteração da permeabilidade do intestino, ele acaba sendo, a pessoa acaba suscetível a ter mais doenças autoimunes. E aí a alimentação, ela ganha um destaque não só pela questão de emagrecer ou engordar, mas sim porque ela que vai montar essa microbiota muitas vezes, né? É o que a gente alimenta que vai alimentar essas bactérias. Então, o que eu estou alimentando? Quais bactérias que eu estou alimentando? E a gente recentemente foi num congresso de nutrição e acabamos ouvindo muito sobre as restrições alimentares, né? Então, acaba que a gente não alimenta as bactérias boas quando a gente restringe muito os alimentos. Então, o que é importante hoje? É uma alimentação não só saudável, mas saudável e variável. Não tem como a gente conseguir manter a alimentação da microbiota saudável restringindo alimentos. E o que a gente vê, né, na rotina é justamente esse medo que muitas pessoas têm de comer por medo de engordar. Então, a maior parte das vezes, o que a gente recebe aqui no consultório é aquela paciente que acaba comendo menos do que precisa.
Então entra numa restrição tão severa que sim, vai prejudicando todo o quadro inflamatório, microbiota, e aí entra muitas vezes numa dificuldade de emagrecer, ou cansaço, a fadiga. Então a pontinha do iceberg a gente começa a ver ali. Isso. E quando falamos em doenças autoimunes, o que vem na nossa cabeça é sempre o lúpus, né? Mas existem dezenas de doenças. Na tireoide, Hashimoto. Vários pacientes nossos com Hashimoto, né? Nas articulações, artrite reumatoide. Lúpus também. No intestino, doença de Crohn e doenças celíacas. Também com vários pacientes chegando aqui no consultório com esse tipo de doença. No sistema nervoso, esclerose múltipla e a encefalite. Na pele, temos a psoríase e o vitiligo. E existem outras, essas são as mais comuns. E a gente quer dividir também com vocês uma experiência que a gente viveu aí desde março, então com o diagnóstico da Beatriz. A Bia é minha filha, tem 12 anos, e lá em março teve uma gastroenterite, possivelmente viral, e desde então ela teve uma mudança no comportamento. Quando a gente chegou no hospital, no segundo episódio, o que veio de diagnóstico? Emocional. Ela tá com 12 anos, é emocional, é pré-adolescente, é estresse. E num primeiro momento a gente comprou essa ideia, né? Porque, ok, né? Não tínhamos outro diagnóstico e era isso. E aqui fica uma coisa clara que a gente veio falando. A gente não queria um diagnóstico, mas algo dizia que não era aquilo ali. Por quê? Porque não era uma mudança de comportamento emocional, realmente. Era alguma coisa que a gente via que tinha alguma coisa orgânica envolvida. E voltamos ao hospital até que chegamos no diagnóstico de encefalite autoimune. E aqui a gente traz uma grande lição. Não é sobre viver procurando uma doença, mas também não é sobre aceitar qualquer diagnóstico, qualquer explicação. A gente precisa entender o que o corpo está sinalizando e ir atrás, investigar até chegar a esse diagnóstico correto, né? Um diagnóstico correto. Por quê? Porque isso vai fazer total diferença no tratamento. Perfeito. E é exatamente por isso que investigar é tão importante. A investigação vai muito além de um único exame. Existe uma história, né? A gente, no caso da Bia, a gente precisa ouvir os pais, ouvir os familiares, no caso de pessoas mais idosas, entender os sintomas, fazer um exame físico realmente detalhado, né? Pedir exames laboratoriais, marcadores inflamatórios, vitaminas, minerais, autoanticorpos, entender essa saúde intestinal e, quando necessário, fazer exames de imagem. E um dos exames que a gente identifica se esse terreno é autoimune ou não é o FAM. E um FAM positivo, ele não significa que a gente precisa entrar em pânico. É a gente começar a entender que estamos num terreno autoimune. O que a gente vai fazer a partir daí? Exatamente isso, Lari. Um FAM positivo, às vezes, não significa doença autoimune. A gente pode ter, muitas vezes, o que a gente chama de falso positivo. Mas, quando a gente vê o FAM, a gente tem que analisar o título, o padrão, o contexto clínico desse FAM, qual é a história da paciente, se ela tem uma história familiar positiva. E assim, tratar não só aquele exame, avaliar o FAM, os demais exames e a história da paciente antes de titular ela com doença autoimune ou sem doença autoimune. E o exame, ele mostra que ele é só uma pecinha nesse quebra-cabeça todo, né? Então a gente precisa, assim, juntar a história clínica, o que está acontecendo naquele momento, o que os familiares falaram, e não só enxergar um exame e dizer é aqui ou é ali. Exatamente. E aqui entra muito forte a medicina integrativa, a nutrição funcional. Ela não visa substituir o tratamento da medicina tradicional, mas ela visa buscar identificar a causa, um olhar mais ampliado,
A gente não é só uma tireoide, a gente não é só as articulações ou a gente não é só uma doença de pele. A gente tem uma história por trás disso e a gente precisa entender qual foi o gatilho. E aqui tem um ponto muito importante. Uma pessoa que tem doença autoimune, ela está predisposta a ter outras doenças autoimunes. E daí a importância de identificar se existe uma inflamação crônica, se existe uma desbiose, se existe uma alteração do comportamento do sono, né, da alimentação, para a gente conseguir regular isso tudo. E a nutrição funcional, ela contribui justamente avaliando como que está essa microbiota, como é que está esse grau de inflamação, se existem deficiências nutricionais, o padrão alimentar dessa paciente, desse paciente, a permeabilidade intestinal, então conectando todos esses fatores. E como a Ju disse, o nosso corpo não é fatiado, eu brinco em cabeça, tronco e membros, né? Todos os órgãos, eles se comunicam, eles conversam, então entender o que está acontecendo e que eles estão interligados. Nem tudo vai melhorar mudando os hábitos, né? Muitas vezes as pacientes precisam de medicamento, de imunossupressor, né? Não adianta a gente só ir com a medicina integrativa, a gente vai precisar dos especialistas, do reumatologista, do neurologista, do dermatologista, do endocrinologista, mas tudo faz parte de um cuidado, né? De uma única pessoa, porque a gente tem que olhar a pessoa como um todo. Não fatiadinha, né? E talvez o maior aprendizado seja realmente esse. O corpo fala antes dessa doença chegar, da maioria das doenças chegarem, né? Exatamente. A gente precisa parar de olhar somente para o diagnóstico e começar a olhar mais para os sinais que o corpo nos dá. Muitas vezes, antes mesmo da doença, o corpo já vem dizendo: o cansaço, né? Aquele estresse que parece constante, a queda de cabelo, a indisposição. Então, existem vários sintomas que o corpo vai nos dando, né? Porque saúde não é apenas a ausência de uma doença, e sim um equilíbrio. Ou seja, a gente não pode normalizar a queda de cabelo, o cansaço, o estresse, a alteração de humor. A gente precisa entender que isso são sinais que o nosso corpo tá dando que alguma coisa não tá legal, não. Obrigada por estar aqui com a gente. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também passa por esse desafio, né? Ou que conheça alguém que tenha algum familiar com esse tipo de doença. E nos encontramos no próximo episódio de Saúde com Propósito, além do básico.